São 6,5 milhões de imóveis rurais no Brasil e a maioria deles estão irregulares, precisando de nós, profissionais da geotecnologia. Pois neste podcast Serviços Raiz, nós discutimos todas as estratégias para você realizar serviços altamente lucrativos na regularização fundiária rural. Apresento a vocês o Combo Rural GNSS Engenharia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um podcast Serviço Raiz, o podcast da GNSS Engenharia para você. Eu sou o engenheiro Matheus Giannini. E eu sou o engenheiro Santiago Henrique. E hoje, Santiago, nós vamos falar para o pessoal a diferença entre a altitude geométrica e a altitude ortométrica, desse longo período que nós vimos desenvolvendo conteúdo na internet. Muitas pessoas perguntam sobre isso, e essa semana um aluno do Combo Rural estava com essa dúvida nos trabalhos que ele estava realizando lá e ligou para a gente e perguntou. Então a gente resolveu fazer esse podcast aqui para mostrar para o pessoal. Não é isso, Santiago? É isso aí. Sempre pegando mensagem, perguntas de vocês. Porque se vocês perguntam, vocês querem saber, né? Então, assim, a gente sempre respondendo e tentando compartilhar o máximo de conteúdo aí com todos vocês. E hoje, de uma vez por todas, você que tem dúvida aí na qual altura você vai usar, né? Se é geométrica, ortométrica, se é elipsoidal, elipsoide, geóide, você vai descobrir o que é tudo isso e você vai saber qual altura dessa, qual número você colocar lá na sua planilha no CIGEF, né? E qual altura você deve usar para fazer o seu serviço de regulação fundiária, o seu serviço de combo rural. Exatamente, Santiago. Então, vamos lá. Santiago, a galera da agrimensura já está muito mais acostumada com esses termos aí, a galera da cartografia. A gente vem ao longo do nosso curso sempre escutando esses termos técnicos e já está bem familiarizado. Mas a gente sabe que muitos profissionais de outras áreas trabalham com a regularização fundiária e às vezes colocam lá porque alguém falou para colocar, mas não sabe exatamente o que significa. E, como eu falei, muita gente pergunta para a gente porque os profissionais que trabalham com regularização fundiária têm muito esse interesse de saber o que é que estão fazendo. É muito importante, na verdade, isso. Então, para a gente entender a diferença entre a altitude ortométrica e a altitude geométrica, nós temos que aprender um pouco mais sobre alguns conceitos fundamentais. E eu começo a falar sobre esses conceitos fundamentais, sobre as superfícies de referência. Para entender a diferença entre a altitude ortométrica e a altitude geométrica, você tem que entender o que é cada tipo de superfície. Existem duas formas de você representar. Na verdade, existem várias formas de você representar a superfície terrestre, mas a superfície elipsoidal e a geoidal são superfícies que você precisa saber o que significa para saber a diferença entre o conceito de altitude ortométrica e altitude geométrica. E, Santiago, eu percebi que você fez uma caretinha aí quando eu falei, porque às vezes eu falo altitude geométrica, às vezes altitude elipsoidal. É bom o pessoal entender também, no início dessa nossa conversa, que a altitude geométrica e a altitude elipsoidal são a mesma coisa. Assim como a altitude ortométrica e a altitude geoidal são a mesma coisa. Verdade. E você consegue separar isso muito bem. Eu consegui lá no nosso estudo, né, durante a nossa família, eu consigo separar isso muito bem, porque elipse vamos lá, você traz para elipse, né? Elipse é uma forma geométrica, não é isso? É uma forma geométrica. Então, a forma geométrica, se ela é uma forma geométrica, ela é similar à geometria, não é isso? Então, a altitude do elipsoide, a altitude do elipsoide é igual à altitude geométrica. Né? Então, geométrica igual a elipsoide.
e, por conseguinte, vai sobrar duas altitudes, a geoidal e a ortométrica, ou seja, a geoidal, logicamente, é algeoide e a ortométrica é esse sinônimo aí, já que foi a última que restou. Então, não tem erro, essa é a dica aí para vocês ficarem ligados aí nos sinônimos das alturas. Isso aí, Santiago, é uma dica muito boa. Se eu tivesse essa dica antes, eu tinha aprendido muito mais rápido. Agora, Santiago, vamos falar um pouquinho mais sobre superfície elipsoidal, como eu falei. O que são as superfícies elipsoidais? São tipos de superfície, Santiago, que representam a superfície terrestre, a superfície física, na forma de um elipsoide de revolução. Esse tipo de superfície, ele desconsidera as imperfeições que existem na Terra e gera um modelo matemático que facilita muito o cálculo de coordenadas e, respectivamente, as suas projeções. Ou seja, os cálculos que a superfície que nós utilizamos para realizar os nossos cálculos de coordenadas, para descobrir o nosso posicionamento, são as superfícies elipsoidais. E existe, em cada ponto da superfície terrestre, existe um tipo de elipsoide que melhor se adequa àquela situação. No caso aqui do Brasil, das Américas, nós temos o elipsoide, o GRS-80, que é o elipsoide de revolução do sistema de referência Sirgas 2000. Ou seja, cada sistema de referência tem o seu elipsoide atrelado a ele. O SAD 69 tinha um outro elipsoide atrelado a ele. Qual a diferença entre o SAD 69, o elipsoide do SAD 69 e o elipsoide do Sirgas 2000? O seu datum, o seu início. Datum vem do grego, do latim, não me lembro agora, quer dizer início. E o início do elipsoide que era utilizado no SAD 69 era na superfície terrestre, o que fazia dele um sistema de referência topocêntrico. Já o Sirgas 2000, com o seu elipsoide GRS-80, tem o seu datum definido no centro da Terra, ou seja, é um sistema de referência geocêntrico, que melhor se adequa às Américas. Aí nós temos os outros sistemas de referência, o WGS-84 e muitos outros, cada um tem o seu elipsoide atrelado a ele. Deu para entender, Santiago? Ou seja, entendi. Que aula, viu? Cada dia você está melhor. Tem que treinar bastante para explicar ao pessoal aí, né? Então, pessoal, é isso mesmo, né? Então, o que é que, resumindo um pouco o que o engenheiro Matheus falou, nós tivemos que assemelhar a Terra a um elipsoide para a gente fazer esses nossos cálculos, para a gente trabalhar com o georreferenciamento, tá bom? E ele está me dizendo aqui que cada sistema, né, que cada sistema, o Sirgas 2000, o SAD 69, usa um elipsoide diferente, tá bom? E o que mais interessa para a gente é isso, né? Qual elipsoide ele está usando, né? E qual o sistema de projeção, né, que eu tenho que colocar lá no meu processamento, tá bom? Então a gente coloca lá a Sirgas 2000, às vezes você nem sabe, eu estou utilizando esse tipo de elipsoide, né? Então, às vezes é bom você saber, né, que você está utilizando um elipsoide geocêntrico e saber o nome dele. Porque alguém pode aí, em alguma conversa com você, né, em algum debate mais técnico, você saber isso, né? Então, é importante você saber o que está por trás aí desses sistemas de projeção, desses sistemas geodésicos. E, Santiago, além do datum, do início do seu sistema de referência, do seu elipsoide, do seu sistema de referência,
existem dois parâmetros fundamentais dos elipsoides que mudam de um elipsoide para o outro, que é o semi-eixo maior, aquele azinho lá, quem já viu, já trabalhou um pouco mais a fundo na geodésia geométrica ali, lembra do azinho, e o achatamento, o Fzinho, que é uma relação entre o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Na verdade, são três conceitos fundamentais, né? O semi-eixo maior, o semi-eixo menor e o achatamento. Cada elipsoide vai ter o seu respectivo parâmetro que vai definir a geometria do elipsoide. Perfeito. Então, Matheus, só para deixar claro para o pessoal, tudo isso que a gente está falando aqui faz parte de uma ciência, né? Faz parte de uma ciência. E essa ciência é a geodésia, né? Então, você aí que vai trabalhar com georreferenciamento, você precisa saber que existe essa ciência. Na verdade, todo georreferenciamento, né, ela faz parte, né, dessa ciência, né, que é essa ciência que estuda as formas e as dimensões da Terra, que é a geodésia, né? Então, tudo isso de altura, elipsoide, geóide, tudo que a gente vai falar aqui hoje está relacionado totalmente à geodésia. E para trabalhar nessa área, vocês sabem que vocês têm que ter esses conhecimentos mínimos aí, né, de geodésia para executar o georreferenciamento, né, para executar o credenciamento junto ao INCRA. Aí você tem que ter essas disciplinas de geodésia que explicam um pouco de tudo isso que a gente está falando aqui, que Matheus está falando aqui. Exatamente, Santiago. E agora que a gente sabe o que é elipsoide, a gente entende o que é elipsoide, aí bate aquela dúvida. Tudo bem, Matheus, mas e o que é geóide? Geóide, Santiago, para entender como funciona o que é um geóide, a gente tem que entender muito mais conceitos físicos do que propriamente geométricos. A gente tem que lembrar daqueles conceitos que a gente aprendeu lá em física de superfície equipotencial, que são aquelas superfícies que têm o mesmo potencial. Aí, lembrando disso, Santiago, a gente entende o que é um geóp, que são as superfícies que apresentam o mesmo potencial, como eu falei. E o geóide é um geóp que melhor se adequa à projeção da superfície potencial, projetando o nível médio dos mares. Entendeu, Santiago? Deu para entender o que eu falei? Deu para entender. Vou resumir aqui. É uma superfície, né? Que em todo ponto dela vai ter a mesma gravidade. Posso resumir assim? Exatamente. O mesmo potencial gravitacional. É basicamente isso aí. E esse potencial gravitacional é definido pela projeção do nível médio dos mares em repouso e projetado ao longo de toda a superfície terrestre. Entendido isso, Santiago, a gente enxerga o que eu falei, que é muito mais um conceito físico que envolve a gravidade, o potencial gravitacional, do que propriamente a geometria. E a gente entende também que essa superfície do geóide ela não vai ser mais tão perfeita como a superfície do elipsoide. Ela vai apresentar irregularidades. Por quê? Porque a massa da Terra ela é irregular. Ou seja, o potencial gravitacional que vai ser igual ali, ele não vai apresentar uma linha retilínea e uniforme. Ele vai apresentar imperfeições, formando assim um geóide. O geóide, na verdade. Perfeito. Então, você explicou aqui para a gente o que é o elipsoide, o que é o geóide, e essa diferença aí. Mas eu acho melhor a gente compartilhar aqui, pessoal, Matheus, compartilhar aqui só para a gente entender, né, um pouco melhor aí, né, o que é o geóide, o que é elipsoide, qual essa diferença. Uhum. Tudo bem, Santiago. Podemos aqui? Você vai compartilhar a imagem aí? Eu vou compartilhar a imagem aqui, né, com vocês. Vamos ver aqui. Você está conseguindo ver aí, mano? Tô sim, Santiago. Pronto. Antes, Santiago, da gente entrar na imagem aí para entender
na forma desenhada, que é muito mais fácil, eu quero abordar aqui mais dois conceitos, Santiago, que são muito importantes para a gente entender a diferença entre altitude geométrica e altitude ortométrica, que são os conceitos de vertical e normal. Sim. A vertical, Santiago, é uma linha partindo do infinito, que é em algum ponto perpendicular ao geóide. Ou seja, num ponto P na superfície do geóide, essa linha partindo do infinito é perpendicular ao geóide. É a vertical. E a normal, Santiago, que é esse Hzinho aqui, não é isso? A gente já vai chegar nele aí, Santiago. A normal é uma linha partindo do infinito que em algum ponto P corta a superfície do elipsoide de forma perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a superfície do elipsoide. Entendeu, Santiago? Perfeito. Que é essa perpendicular aqui, né? Esse Hzinho tem essa perpendicular, né? Esse H... Na verdade, Santiago, o Hzinho e o Hzão já são a altitude ortométrica e a altitude geométrica. O Hzão, ela é a altitude ortométrica, como a gente pode ver aí, é a distância entre as superfícies do geóide e a superfície física medida pela vertical. Ou seja, essa linha perpendicular ao geóide que eu falei, que é a vertical, ela vai cortar a superfície física e vai cortar a superfície geoidal. Esse distanciamento desses dois cortes é a altitude ortométrica. Que levanta tanta polêmica a altitude ortométrica. Já o Hzinho, Santiago, como eu falei, a normal vai partir do infinito lá e vai cortar o elipsoide formando um ângulo de 90 graus. A normal é isso aí que eu falei. O Hzinho, que é a altitude geométrica, vai ser essa diferença de altitude medida da superfície física até o elipsoide em cima da normal. Vai ser o Hzinho, vai ser a altitude geométrica. Mas aí, Santiago, você pode ver que apareceu um N aí, um N que até então a gente não sabe o que é. Isso aí, Santiago, é a diferença entre a altitude ortométrica e a altitude geométrica. É a chamada ondulação geoidal. E aí eu quero chamar a atenção, Santiago, porque a gente pode ver que em alguns pontos do geóide, essa ondulação geoidal vai ser negativa, em outros pontos ela vai ser positiva. Porque como o geóide ele é irregular, ele em alguns pontos vai estar acima do elipsoide, em outros pontos ele vai estar abaixo do elipsoide. Perfeito, perfeito. Então ela pode ser negativa ou positiva. Exatamente. E tudo que você falou aqui está representado nessa figura, né? Como essa linha marrom aqui, a própria superfície terrestre, né? Que está lá, aquela superfície terrestre que a gente bota o equipamentozinho aqui, né? Na imagem, que a gente está conseguindo ver aqui, pegando ali no mínimo 4 satélites, e nós conseguimos ver claramente aqui, né, nesse desenho, tudo que você falou, né, a altura ortométrica, né, perpendicular ao geóide, é como se tivesse uma projeção aqui, né, para baixo, mas exatamente. ela é perpendicular a esse Hzão, e a altitude geométrica, se é geométrica, é em referência à geometria, é em referência ao elipsoide, então ela é perpendicular ao elipsoide, que é esse pontinho aqui, né, que a gente viu aqui, ó, que esse é o símbolo de perpendicular, né? Então ela vai ser perpendicular. E como você falou, né, o N vai ser, né, um menos o outro, que pode ser negativo ou positivo. Se ele for aqui, ele está positivo. Se ele for abaixo aqui, né, por exemplo, essa linha do geóide poderia entrar mais, né? E aí vocês iam ver claramente, mas ele aqui, no caso, ele é negativo. Então, Matheus, dá para entender tudo mais claramente o que você falou aqui por essa imagem. Perfeito? Quer concluir mais algo sobre isso aqui?
Não, Santiago, você conseguiu aí interpretar bem a imagem a partir daquilo que a gente conversou aqui. Mas agora surge uma outra dúvida, Santiago, que é muito comum, que chega para a gente muito a partir de perguntas dos nossos seguidores. Qual é a altitude que eu estou utilizando? Quando eu vou lá com o meu receptor GNSS e rastreio, qual é aquela altitude que o GPS está me dando ali? Aquela altitude, se você já entendeu bem o que a gente veio falando aqui, você entende que é altitude geométrica. Por quê? Porque se você atribui ali no seu GPS um sistema de referência que você quer buscar coordenadas, você vai estar usando, então, um elipsoide. E aquela altitude vai ser a altitude geométrica. Ou seja, você está pegando a altitude a partir de um GPS, seja qual for o modelo do GPS, seja qual for o método de posicionamento que você esteja utilizando, você vai estar utilizando a altitude geométrica. Ele vai estar te fornecendo ali a altitude geométrica, a altitude elipsoidal. Mas como eu faço, então, para ter a altitude ortométrica? Existem duas maneiras, Santiago. Você, a partir de uma coordenada e a sua altitude geométrica ali, você pode utilizar o sistema do IBGE, o MapGeo, e ele vai te oferecer a ondulação geoidal. E com isso, você vai ter a altitude ortométrica daquele ponto ali. Ou seja, você vai inserir lá coordenadas, vai inserir lá altitude geométrica e ele vai te retornar a partir do mapa geoidal que ele produz a partir da interpolação de pontos que são medidos pressão, gravidade e outros critérios. Ele faz lá o mapa geoidal e te fornece naquele ponto ali a ondulação geoidal. Você vai utilizar essa formulazinha, vai obter a altitude ortométrica. Outro método é através do transporte de coordenadas a partir de uma referência de nível. A gente que trabalha aí com regularização fundiária, é muito comum a gente utilizar lá os marcos do IBGE, a RBMC, mas a gente esquece que muitos desses marcos, eles apresentam uma coordenada, uma cota referenciada ao datum vertical, que, na verdade, a gente conhece muito o datum, o sistema de referência horizontal utilizado, que é o CIRGAS 2000, e muitas pessoas que trabalham com a regularização fundiária não têm tanta familiaridade com o datum vertical, que é o datum lá de Ibituba, de Santa Catarina, que é o marco zero da altitude para medição de altitude no Brasil. Existe também o datum de Santana, que é mais lá para a região da Amazônia, por causa da influência dos rios, lá precisa de um outro datum. Mas é isso. A partir dessas referências de nível que estão amarradas ao datum de Ibituba, você pode fazer o transporte de cota. E a sua altitude ortométrica daquela referência de nível, você transportar através de nivelamento geométrico para o ponto de interesse. São essas duas maneiras que você pode obter altitude ortométrica em um ponto, Santiago. Cada uma com a sua precisão atrelada. Vamos voltar aqui. Perfeito, Matheus. Então, tem aquela galera aqui que já trabalha aí com nivelamento há muito tempo, né? Então, já conhece muito bem todos esses conceitos aí de altitude ortométrica, né? E mais, Matheus, você falou uma coisa importantíssima aí, né? Se você está usando GPS, pessoal, se você está usando GPS, seja de qualquer tipo, você está medindo ali a altitude geométrica, ponto. Perfeito? Então, você está medindo ali a altitude geométrica, ok? E, Santiago, então, se a gente está medindo a altitude geométrica, nos processamentos, né, se você considerar aquelas coordenadas ali, você vai estar utilizando a altitude geométrica. Por quê? Por causa disso, né?
por causa dessa facilidade de cálculo, né? Dessa facilidade de cálculo aí, né? Os GPS utilizam aí a altitude elipsoidal, né? Referência ao elipsoide, e a altitude geométrica. Mas aí vem aquela pergunta, Matheus. E aí, para que eu quero saber da ortométrica? Eu estou fazendo regularização de imóveis rurais. Estou fazendo regulação de imóveis rurais. Para que eu quero saber da altitude do geode, né? Para que eu quero saber isso? Olha só, eu vou... Quer responder? Eu pensei que você estava me perguntando, Santiago. Vai lá. É isso, Santiago. Mediante tudo isso aqui que a gente já conversou, a galera que é mais familiarizada já entendeu, quando eu falei lá de vertical, que envolve uma superfície com potencial gravitacional regular, ela entendeu quando eu falei ali de vertical, que essa linha vertical, ela coincide com o fio de prumo, que a gente bota ali na estação e fica aquele pêndulozinho empendurado. Aquela linha formada pelo fio de prumo é exatamente a linha da vertical. Ou seja, já que envolve todas essas questões físicas, gravitacionais, a altitude ortométrica ela é ideal para ser usada em trabalhos de engenharia civil, em que o comportamento do fluido, do fluxo dos fluidos, tem que ser considerado. Ou seja, quando você quer fazer uma obra lá e você quer ver a caída de um ponto para o outro, o desnível para calcular a caída de água, você tem que levar em consideração o potencial gravitacional para que essa água não fique retornando e você tenha que gastar muito mais para resolver esse problema. Ou seja, a altitude ortométrica tem que ser utilizada. Já se você quer fazer qualquer outro serviço relacionado a coordenadas, relacionado a posicionamento, a altitude elipsoidal é a que é utilizada. Nos trabalhos do combo rural, por exemplo, a altitude elipsoidal é a que é utilizada. Então, essa é a grande diferença em utilizar essas duas altitudes. Ou seja, você respondeu aqui para a gente qual altitude você usa nos seus processos de regulação fundiária. Você usa a altitude que vem lá do GPS mesmo, tá bom? Não vai inventar de ir lá no Mapigel, colocar lá e procurar a altitude ortométrica, que para o seu serviço de regulação fundiária não precisa, tá bom? Você não precisa, mas o que é que você precisa? Você precisa entender que existe um outro tipo de altitude, e se você for fazer outro tipo de serviço, mesmo com o seu GPS, outro tipo de serviço para obra, para drenagem, para construção de estradas, você vai ter que se adequar, né? Adequar é a sua altura, né? A sua altitude, tá bom? Então, vocês têm que ficar atentos a isso, né? A primeira mensagem da gente aqui é essa: vocês têm que ficar atentos a isso. E para você que só trabalha com buraco, que só trabalha com regulação fundiária, tudo bem, você vai utilizar a altitude geométrica, que é a própria que sai do seu GPS. Mas, Matheus, eu tenho uma história aqui, Matheus, sobre isso, que gerou muito trabalho aqui para um amigo nosso que cometeu esse erro. O que é que ocorre? Quando a gente faz o PPP lá, quando a gente faz o PPP, você baixa o seu arquivo PPP e tem lá coordenadas X, Y, desvio, né, X, Y, Z, desvios, né, e tem lá bem grande. O próprio IBGE coloca lá bem grande as coordenadas que devem ser usadas, né? E aí você tem lá a altura, né? E não sei se tem geométrica ou elipsoidal escrito, mas é a que tem lá, né? As que devem ser usadas. Aí embaixo, logo depois, né? O próprio IBGE coloca lá a altitude ortométrica,
Que é o que ele fez? Ele já deu essa informação para você. Você não vai precisar ir no Mapgel. Ele já deu daquele ponto ali, ele já deu a informação da altitude ortométrica naquele ponto. E aí, o que é que ocorre? Esse colega, ele estava pegando as coordenadas lá, X e Y, colocando lá na base dele, fez o PPP, né, para fazer a base dele, e aí ele estava colocando a altitude ortométrica. Ele, em vez de colocar o X, Y que estava lá, ele colocou a altitude ortométrica. E aí, todos esses processamentos que ele fazia, ele ia lá, processava a altitude ortométrica na base, botava os rovers, né, processava tudo bonitinho e pronto. Só que, se ele colocar a altitude ortométrica na base, todos os pontos deles vai cair justamente essa diferença, né, da altitude geométrica para altitude ortométrica, que é aí a ondulação geoidal, né? Então, sempre, no caso, todo o processamento dele estava errado. Por quê? Porque era para ele processar tudo em geométrica. E ele ali, com o próprio PPP, dá muita informação ali, né? Ele ficava na dúvida, rapaz, eu vou usar essa aqui que ele está dizendo aqui, ó, altitude ortométrica, eu vou usar. Nem sabia o que estava fazendo, né? E aí, aí daqui a pouco, quando eu pego para ver, não, eu estou usando essa aqui do PPP. Não, meu amigo, você tem que refazer tudo de novo aí. Não refazer tudo de novo, mas no processamento ele vai pegar a base e vai colocar a altitude geométrica, tá bom? Então, pessoal, fiquem atentos aí, né? Nos processamentos de regulação fundiária, né? De combo rural, a altitude é geométrica, tá bom? A altitude geométrica, a altitude elipsoidal e não a ortométrica. Não tem nada a ver com o geóide, a princípio, tá bom? Então, é assim que a gente trata aí nos processos de regulação fundiária. E você, Matheus, tem alguma história aí sobre isso? Santiago, eu, na verdade, nunca passei por uma situação de um problema como esse, mas eu já tive, ainda lá na faculdade, os trabalhos que a gente fazia para justamente fixar esses conceitos. Eu me lembro do nivelamento que a gente fez muito grande para transportar lá a altitude ortométrica de uma RN que a gente tinha relativamente próximo, e aí a gente fazia aquele trabalho todo para calcular, na verdade, o desvio da vertical, que é um conceito que eu ainda não tinha falado aqui, eu me esqueci, na verdade. Desvio da vertical é justamente se ondulação geoidal é aquela diferença entre o elipsoide e o geóide, existe também o desvio da vertical, que é o ângulo que forma, aquele ângulo I, lá para quem viu em geodésia geométrica, é o ângulo formado entre a vertical e a normal. Se você prolongar aí, ó, Santiago botou na tela, se você prolongar a altitude ortométrica e a altitude geométrica, você vai ter a vertical e a normal e vão formar um ângulo. Esse ângulo é justamente o desvio da vertical. E eu me lembro que lá na faculdade ainda a gente teve esse trabalho e foi a campo, um campo muito complicado, por isso que a gente sabe que usar lá o Mapgel é mais simples, mas para atingir uma certa precisão em uma região menor é preciso utilizar do nivelamento. Então, fica aí a dica para essas situações, você vai precisar fazer o nivelamento, fazer o transporte de coordenada, como era o caso de uma precisão maior requerida para calcular o desvio da vertical. É isso aí, pessoal. Então, eu acho que a gente matou o que a gente queria falar hoje, né, Matheus? A gente falou aí e respondeu aquela pergunta. No combo rural, não invente de pegar informação nova, não invente de fazer coisas novas, né? Você vai utilizar ali a altitude geométrica, que tem a ver com o quê? Geométrica com o elipsoide, né? Que foi feita aí para facilitar justamente os cálculos matemáticos, né? E
E é isso, tá bom? Então, vocês aí conheceram aí o que é altitude autométrica, o que é o MapGel, o que é geóide, o que é elipsóide, qual o nome do elipsóide que você usa no SIGA 2000, GRS 80, né? Então, foi muita informação aqui. Logicamente, isso aqui não é uma aula de geodésia, né? Então, muitas coisas aí a gente não teve tempo para explicar com mais calma, como o GEOP, né? E como outros conceitos aí. Mas são diversos conceitos, e você que trabalha na regulação fundiária aí, você já deve ter ouvido falar, né? Você que trabalha com o georreferenciamento, mas aí a gente quis explicar para vocês aqui e deixar claro, para vocês não cometer erros como esse que eu falei aí do nosso colega. Ou seja, combo rural, altitude elipsoidal. Até rimou. Combo rural, altitude elipsoidal. É isso aí, pessoal. Como o Santiago falou, eu acho que a gente conseguiu atingir as pessoas que têm essa dúvida. E se você está gostando desse tipo de conteúdo mais técnico, explicando alguns conceitos que talvez você tenha dúvida, deixa o seu joinha aí, pede nos comentários, vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e pede conteúdos que você tem dificuldade, que a gente vai trazer aqui para o nosso podcast. É isso aí, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera, um abraço, até mais.